Salve, salve pessoal, tudo certo com vocês? Fábio Souza na área mais uma vez. E hoje apresentando nossa operacional FiboScalp. Depois da vinheta, vem comigo que eu vou te mostrar como que funciona. Então pessoal, vamos começar o vídeo aqui, mas antes de começar você já sabe, né? Já dá o like, já compartilha, depois que acabar o vídeo ou agora mesmo, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, aperta o sininho da notificação para você ficar por dentro dos próximos vídeos que eu vou lançar. Aqui embaixo tem o botão Seja Membro, então não perca essa oportunidade, torne-se membro hoje do nosso canal para participar do nosso grupo exclusivo do Telegram, para ter acesso à sala de operação ao vivo, para ter acesso às nossas aulas, às regras de coloração e participar do desenvolvimento e dos estudos com a gente, com o nosso grupo. O que é o FiboScalp? Ele é um operacional baseado nos movimentos de retração e no fluxo de preços. Galera, isso é muito importante, tá? Então a gente vai fazer entradas rápidas buscando 30 pontos, e vamos operar necessariamente no mercado sem volatilidade, tá? Não confundam mercado sem volatilidade com mercado lateral. O mercado pode andar e não ter volatilidade, tá ok? E ele é baseado nas retrações de Fibonacci em conjunto com a análise de fluxo do Superdom, tá? Isso que é que deixa ele muito certeiro, porém é um trade que não tem muita objetividade, cada um pode operar de um jeito. Então eu vou passar como que eu opero. Eu e Fernando, a gente opera basicamente da mesma forma, mas mesmo entre eu e ele ainda tem umas diferenças, tá? Mas eu vou passar a forma segura aqui, que eu acho que é interessante para quem está começando nessa questão da leitura de fluxo, entender também por que o Fibonacci é importante na análise. Então, o que você vai precisar para operar o FiboScalp, tá? Essa aqui, galera, é a minha tela. Tá? Então o que eu tenho aqui? Gráfico Renko 30R aqui, que eu estou usando a coloração do reverse 5.1, porque também faço entrada no reverse e nesse operacional. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá certo? Então eu preciso do gráfico de candlesticks 5 minutos para a gente poder fazer uma leitura das médias de 5 minutos, tá? O Superdom aqui, né, com filtro aí para lotes maiores de 900 e um outro maior para lotes maiores de 900, também é importante, tá? Porque a gente descobriu isso aí, que os lotes de 900 também dão uma segurada no preço. Então aqui, medidores de agressão, 1 minuto e 5 minutos, que estão aqui em cima, medidor de pressão, 5 minutos, né? A gente precisa de uma OCO com 30 de gain, 30 pontos de gain para 100 de loss. Conhecimento básico aqui da ferramenta de preço Fibonacci, que eu vou mostrar para vocês aqui o básico do básico, não vou me alongar muito nisso. Então eu tenho também as médias móveis exponenciais de 9, 21, 80 e 200 no gráfico de 5 minutos. E eu tenho a média de 400, Values Wilder, também no tempo gráfico de 5 minutos. A nossa regra de coloração para detectar baixa volatilidade está usada aqui no gráfico de 5 minutos. Por isso que esse gráfico é muito importante, tá? Vocês vão ver que é importante estar com os dois. E a gente tem o Socialist Indicator aqui também no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 30, no modo 0, só para identificar pontos de sobrecompra e sobrepreço de venda, tá? Isso é importante também para a gente poder decidir de repente entre uma compra ou uma venda em topos ou fundos, tá? Contra a tendência. Basicamente, com FiboScalp a gente vai trabalhar sempre com movimento acompanhando a tendência, tá? Na retração de preço, a gente vai entrar nas retrações de preço acompanhando a tendência do movimento. Pessoal, essa regra de coloração aqui, como eu disse lá no começo, ela vai estar disponível somente para membros do canal e que são membros também do nosso canal exclusivo no Telegram.
Então vamos passar para frente. Como que eu vou operar o FIBScalp? A primeira coisa que eu vou fazer, tá, é aguardar que o indicador de volatilidade apresente ao menos 3 candles verdes. Aqui, ó. Apresentou 3 aqui. Já dá para a gente entrar aqui. O mercado já está bem tranquilo aqui. Aqui ele está sem volatilidade e está lateral, né? Então aqui já é uma região que a gente pode trabalhar com segurança nesse setup, tá? E o horário mais seguro de operação, de acordo com os backtests, é a partir das 15 horas. Mas a gente já sabe quais são os horários que são voláteis e quais são os horários que são menos voláteis. Horários voláteis quais são? A parte da manhã, principalmente a abertura do mercado, né, na hora que abre o mercado, o índice futuro, na hora que abre nosso mercado à vista e na hora que abre o mercado americano. E também quando tem notícias, payroll, como tem N notícias ao longo do dia, mas a gente tem inclusive setup para operar o payroll, né? Que eu vou deixar o card aqui em cima se você tiver interesse em aprender. Bom, então vamos lá para o segundo passo. Uma vez atingida a condição de volatilidade, a gente começa a traçar o FIBO a partir do gráfico de REM, pegando a mínima e a máxima dos dois últimos boxes, tá? Então é como está aqui nesse exemplo aqui. Então olha só, eu alcancei lá a baixa volatilidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar o FIBO, tá? Então pessoal, o FIBO como é que eu puxo? Se está subindo, eu vou puxar de baixo para cima. O 0 tem que estar na mínima e o 100% na máxima, tá? Então aqui é um movimento de alta, essa micro região de alta. Então eu vou puxar de baixo para cima, tá? Sempre contando os dois últimos rencos, tá? Para trás do que está se formando. Se estiver descendo, eu vou puxar o contrário. Vai fazer diferença? Vai fazer diferença, porque, por exemplo, se a gente estiver lá na sala ao vivo, estiver falando, ó galera, vamos entrar no 61.8. Se você tiver traçado errado, você pode perder, tiver traçado de cima para baixo, por exemplo, pode entender que o 68.8 é aqui e você vai perder a entrada, que seria aqui, uma entrada de compra, tá? Então, olha só, uma vez que a gente traçou o FIBO, a gente tem os dois tipos de entrada aqui, que eu vou falar. As entradas são feitas a favor da tendência, pegando o movimento de retração, ou seja, aqui, né? Então, olha só, eu tracei o FIBO aqui, eu vou aguardar esse preço chegar nessa região para começar a comprar, tá? Isso é um modo mais seguro que a gente tem de operar, operar o setup, tá? Então, ó, a primeira entrada de FIBO, né, pode ser feita no gráfico de Renko, em cima das proporções. E depois essa mesma ordem deve ter seu ajuste fino no Superdom, de preferência na frente ou entre os preços mais de 1000 lotes. Eu vou mostrar isso, galera, aqui depois na operação para demonstrar isso aqui, tá? Mas seria isso, eu vou botar minha ordem aqui para ter o referencial do 61.8, a ordem vai aparecer aqui e aí eu vou fazer, a ordem apareceu aqui, ó, e aí eu vou fazer o ajuste. Aqui eu vou botar ela em cima desse lote, posso botar ela aqui em cima no 435, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Posso botar no 435, aqui eu tenho até poucos lotes, mas enfim. Por enquanto, porque o preço está longe, né? Então, eu vou esperar esse preço chegar, vou esperar o Superdom encher de lotes aqui, de preferência, quer dizer, de preferência não, acima dos lotes maiores de 1000 que vão aparecer e a gente vai posicionar nossa ordem, certo? Então, assim, a gente vai verificar também, pessoal, a questão do medidor de pressão, né? Medidor de pressão ele deve estar abaixo dos 60%, com referência ao movimento contrário à direção do nosso trade. Portanto, se estaremos entrando numa compra, não podemos ter pressão de venda maior que 60%, né? Por quê? Porque isso começa a deixar o nosso trade perigoso, tá? Assim como os medidores de agressão também. Se eu vou entrar comprado e eu tenho uma agressão muito forte de venda, na hora que vai pegar a minha ordem, eu espero um pouco. Eu tiro a ordem ou entro mais para baixo. Se o book estiver cheio, eu vou ajustando,
Eu vou mostrar tudo isso para vocês. Por quê, pessoal? A agressão ela é muito efêmera, ou seja, ela é rápida. Ela não dura muito tempo, ela não dura 10 minutos de agressão de 20K. Geralmente é pouco tempo, são alguns segundos, mas são os segundos necessários para estopar a nossa ordem, tá? E é o seguinte, a gente vai posicionar essa ordem aqui, posicionei aqui em cima da primeira linha. E depois eu vou fazer o check no gráfico de 5 minutos, ou então aqui no Superdom mesmo, se eu tiver com as médias adicionadas no Superdom, porque se tiver alguma média aqui por perto, eu posso chegar a minha ordem, né, para cima da média, né, principalmente se for a 9, se for a 21, né, ou a 80, ou a 200, ou 400, são médias mais fortes ainda, tá, que servem de suporte ou resistência, dependendo de onde o preço estiver passando. Então vamos lá, entrada pelo gráfico de 5 minutos. Tá? Então, uma vez traçada a Fibo no Renko, ele vai aparecer no gráfico de 5 minutos. Você vai ver que você vai traçar lá, a Fibo vai aparecer no gráfico de 5 minutos. Tá? Então, as médias de apoio, né, que a gente determinou lá, a 9, 21, a 80, a 200 e a 400, a gente setou para os níveis de 5 minutos, para o time frame de 5 minutos. Então, essas médias, elas estão numa posição diferente do que no gráfico de Renko. Por isso que a gente utiliza o gráfico aqui. Posso botar a ordem lá no Renko, de repente as pessoas tenham facilidade, ou posso botar a ordem aqui no gráfico de 5 minutos e depois aqui eu faço o ajuste, né? Faço o ajuste, tá? Por que o gráfico de 5 minutos? Porque o gráfico de 5 minutos ele é utilizado pela grande maioria dos traders, incluindo os HZFTs dos big players, que são os robôs, né? Dessa maneira, as médias aqui no 5 minutos são muito mais certeiras. As entradas são ajustadas na média que eu falei ali, a gente faz aqui no gráfico de 5 minutos, tá? Então, por exemplo, eu tenho essa entrada aqui no nível de 61,8, o preço está descendo. Depois eu vou colocar meu médio, que eu vou falar lá para frente que a gente pode trabalhar com médio também. Eu posso colocar o médio aqui no nível de 50, mas eu posso subir um pouquinho para em cima dessa média, tá? Caso ele bata na média e volte, ele já começa a me pagar. O médio vai servir para proteção, galera. E a gente tem que fazer o médio da maneira correta. Como é que é? Se eu entrei com um contrato aqui, eu vou dobrar a quantidade de contratos aqui no segundo médio. Então essa estratégia permite que a gente faça até 2 médios. Por quê? Justamente aqui nos pontos, ó. Entrei aqui no 61,8, posso fazer um médio aqui no 50 e posso fazer um médio aqui na região do 38,2, usando o Fibo como detecção da região onde eu vou entrar. Posso apregoar a ordem em cima do Fibo, mas depois eu vou fazer aquele ajuste lá no Superdom para ver aonde tem lote grande e aonde não tem. E se não tiver lote grande me protegendo, eu prefiro não entrar. Tá? Então essa que é a sacação da falta, né, de uma certa objetividade nesse trade. Isso aqui é baseado o quê? Na leitura de fluxo e no price action. Mas vocês vão pegar isso aqui porque esse setup, pessoal, uma vez que você pegue isso, treine bastante, ele praticamente não dá stop por causa das proteções que a gente tem feitas com os médios, tá? Eu vou chegar lá no final dessa apresentação aqui e vou te mostrar os backtests que a gente fez, que chega a ser impressionante. Beleza? Então olha aqui, nesse exemplo, a ordem foi colocada lá no gráfico do Renko, ele vai aparecer aqui no gráfico de 5 minutos, né? Então a média 9, essa amarela aqui, ela está localizada numa posição diferente do gráfico de Renko. Se você for ver o gráfico de Renko, ela vai estar mais aqui para baixo, porque é outro time frame, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai ajustar as médias por aqui. O ajuste fino da ordem pelo Superdom. Uma vez colocada a ordem pelos gráficos, o ajuste fino pode ser feito de forma mais certeira pelo Superdom. Existem 2 tipos de ajuste, em cima das médias, em cima ou abaixo de regiões com muitos lotes acima de 1000. No exemplo ao lado, como o preço está muito distante da ordem colocada
em cima do FIBO, adicionamos mais uma ordem na frente de um grande bloco de lotes acima de 1000. Como a média de 9 está em cima da região de 50%, não tiraremos do lugar a entrada que foi feita no 61.8. Então, ou seja, a gente colocou, a ordem foi colocada no gráfico em cima do nível de 61.8. Está aqui. A nova ordem de compra colocada acima dos lotes grandes. Então, coloquei aqui. No caso, a gente mudou essa ordem daqui para cá. Beleza? Foi isso que foi feito. Estava aqui embaixo. Aqui tem mais lotes. Eu puxo ela para cá. Certo? Vai ficar mais claro no exemplo. Bom, pessoal, coisa importante, hein? Esse setup ele tem que ser operado exclusivamente em ambiente de baixa volatilidade. Tá? Não adianta querer operar, fazer essas entradas, porque a gente tem os stops muito curtos, então a gente pode estar tomando violinada de graça. Então, assim, espera o indicador te mostrar aqui, ó. Esse é um cenário ideal para a gente estar operando, tá? Indicador está mostrando aqui volatilidade, apesar do preço não estar lateralizado, tá? Então veja bem que eu falei lá no começo, como tem uma diferença entre baixa volatilidade e preço lateral, tá? E isso aqui, galera, é fundamental. O preço está aqui, então eu tenho book cheio para cima e book cheio para baixo. Isso demonstra o quê? Essa espremida que o mercado está dando. Então aqui é o ambiente ideal para a gente funcionar, para a gente realizar as operações, tá? Então, o que é? O indicador de volatilidade mostrando continuidade de candles verdes, como está aqui. O Superdom cheio de lotes para cima e para baixo do preço atual, né? Preço referência, que é esse aqui. E mesmo que o mercado não esteja lateral, ele pode ter baixa volatilidade. É isso que eu estou mostrando para vocês aqui, certo? Agora vamos lá, pessoal. Backtests do operacional. Tá aqui os backtests que o Fernando fez. Se você for ver esses 5 dias, 6 dias que tem aqui, não tem um loss nesses 6 dias com esse operacional, tá? Então é o seguinte, esse operacional aqui, se respeitado rigorosamente a condição de operabilidade, que consiste na falta de volatilidade apontada pela regra de coloração contida no histograma do gráfico de 5 minutos e a utilização dos médios como proteção, tem índice de acerto acima dos 85%. Tá? É acima dos 85%. Aonde que a gente perde? É naquela explosão de volatilidade que tem, mesmo o mercado não estando volátil. É o que? O big player que solta uma grande quantidade de lotes, coisas inesperadas que acabam pegando a gente. Mas se você opera, por exemplo, depois das 3 horas da tarde, a probabilidade disso acontecer é muito menor do que você estar operando isso num período de baixa volatilidade que aconteceu ali entre 9 e 9h30 da manhã. Tá? Então por isso que é perigoso operar nesse horário, beleza? Então assim, a disciplina no uso do operacional é a chave para os ganhos consistentes, tá? Não opere esse operacional de forma alguma em horários de altas volatilidades. Não vai funcionar. Vai tomar stop, tá? Vai tomar stop e vai tomar um atrás do outro. Beleza? Então agora, pessoal, vou mostrar rapidamente aqui umas operações na prática com isso que eu falei aqui. Beleza? Bom, pessoal, vamos aqui para o operacional do Fibo Scalp. Vou começar traçando a Fibo. O mercado está descendo. Vou ativar aqui a ferramenta de imã, que já está ativada. Vou pegar aqui e vou traçar. Beleza? Tracei. Então, olha só. Já perdemos aqui essa primeira venda, que seria aqui, ó, no 865, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou botar aqui a minha primeira venda
no 898 ali em cima. Vou botar meu médio com 2 contratos aqui na região de 38,2, 945. Tá, e vou aguardar que seja executada a minha ordem. Eu tinha que ter entrado aqui, é porque eu demorei, né? Cheguei atrasado aqui no vídeo. Tinha que ter entrado aqui, tá? Nessa primeira região aqui. Essa aqui é a zona que a gente vai tradar, dentro dessa zona aqui. Ou então a gente vai fazer compra aqui contra a tendência, aqui embaixo no nível de 100%, tá? Então nossas ordens estão bem protegidas. O nosso indicador aqui está mostrando consolidação, né? O verde é consolidação. Então entrou nesse período de consolidação aqui, entre 2 e 3 candles, mas aqui ó, a gente teve 2, um branco, consolidou o mercado, né? E aí a gente vai aguardar a execução das ordens. Ver que a proteção já subiu, correto? Vamos aguardar aí. Pegou a primeira. Pagou. Não, nem executou o médio, né? Então o que eu faço agora? Eu vou tirar aqui essa ordem. Vou colocar a nossa entrada aqui novamente no 905 e vou fazer o médio, peraí, entrada com um contrato, né? Aqui no 900. Tá bem, depois a gente vai dar uma ajustada ali. Vou botar meu médio com 2 contratos, o dobro, aqui em cima dessa região aqui do 38,2, 940. Pegou a minha ordem. Vamos ver se executa o médio agora, para a gente ver como é que faz a mudança. O médio está aqui no 940. Vai pegar o médio. Pegou o nosso médio. Então o que eu faço? Eu pego esse stop aqui e jogo para cá. Stop gain. Pego esse stop loss e jogo para mais distante. Então meu gain aqui ficou com 15 pontos. O médio me protegendo. Tenho toda essa proteção aqui para o meu stop. Então provavelmente a gente vamos ter o gain aqui. Opa, deu gain. Pronto, pagou. Pegou o nosso médio, né? E foi muito bom. Então eu tenho aqui agora o nosso terceiro nível de entrada, que seria aqui que o preço já passou. Então, por mais que a gente tenha essa condição aqui de fazer uma entrada, a gente pode dar uma segurada aqui, esperar o preço voltar para ver se a gente consegue entrar.
de novo. Aí a gente, ó, nem observei aqui que a gente estava em cima da média, mais ou menos em cima da média de 9, aqui nos 5 minutos, tá? Então, pessoal, esse é o operacional seguro, fazendo as entradas em cima do nível de FIBO, em cima dos níveis de FIBO, tá? Primeira entrada, a gente puxou o FIBO de baixo para cima, tá? Com o imã ativado, buscando 2 candles, tá? Então, a gente fez a nossa entrada, a gente perdeu a entrada do 61.8, fizemos a entrada do 50 e fizemos a entrada do 38. Por que que a gente não balizou as nossas ordens aqui? Porque elas estavam bem posicionadas, tá? Olha o book como é que tá, cheio, lotado, né? Tanto que a gente nem olhou as médias aqui no Superdom, tá? Outra questão, pessoal, que eu acho bem interessante é colocar as médias aqui, ó, no Superdom, que a gente fica olhando. Eu estava configurando aqui a minha, porque a gente perdeu. É bom que a gente faz até a configuração aqui agora. A princípio, as médias só esse esquema das médias aqui eu acho que só está funcionando na versão beta, tá? Então quem não, mas eu recomendo que todo mundo utilize a versão beta. Então quem não tem a versão beta, coloque. Para colocar as médias aqui, botão direito, inserir indicador, média móvel, né? Eu já estava colocando aqui, então eu coloquei a de 9, coloquei a de 21, 5 minutos, né? Vou colocar aqui a de 80. Essa questão das médias, pessoal, ela é muito individual, tá? Por exemplo, eu trabalho com as médias, o Fernando trabalha com outras. Isso é extremamente normal, tá? Então vou colocar aqui, ó, 5 minutos, tá? A gente vai deixar 5 minutos. Então eu vou botar a 9, a 21, a 80, a 200, aritmética, exponencial, 5 minutos também, né? A gente vai mexer aqui. 5 minutos. E vou colocar 400 Values Builder, tá? Eu gosto dela porque ela é um suporte muito forte. Suporte ou resistência, né? Dependendo de onde o preço esteja passando. Beleza? A gente vai colocar aqui também nos 5 minutos. Aí a gente vai deixar, eu uso como padrão a 9 amarela, a 21 eu uso verde, a 80 eu devia ter feito isso, né? Eu sempre uso vermelha. São cores assim que já estão internalizadas aqui no meu operacional. A 200 eu uso a fúcsia. E a 400 eu uso a branca. Então olha só que legal. Essas médias, elas já ficam aqui. Então olha só a média. Então, por exemplo, ó, o preço voltou. Se eu quiser botar uma venda aqui de novo nessa região de 38.2, agora a gente vai ver aqui. Vou botar uma venda aqui sem médio, só para a gente ver. Ó, a ordem ficou muito isolada aqui, né? Então acho que seria legal a gente mudar a ordem para cá, tá? Mesmo estando fora da região do FIBO, mas ali é um lugar que tem proteção, né? Ou então, aqui, ó, tá em cima da média de 9, tá dentro dessa zona aqui que é a zona do FIBO, é a zona que a gente vai atuar, mas está sem proteção. Então olha só, ela bate na 9, ela já bateu uma vez. O bom é o que? A primeira batida. Mas a gente tem agressão, né? Temos aqui agressão.
mas não tem proteção. Então olha como é diferente, né? Pode pagar aqui, mas já fica meio complicado porque a gente não tem muita proteção aqui. Mas ainda, mesmo assim, vai pagar por conta da agressão. Acabou pagando, tá? Então, assim, entrada em cima de média, se ela tiver dentro da região de FIBO, também é sempre importante, tá? Essa média aqui, galera, é a média que está batendo aqui com o gráfico de 5 minutos, tá? Então, é a mesma média, tá? Essa média que está aqui são as mesmas que estão aqui. Beleza? Então, pessoal, esse é o operacional, né? Tá bem claro. Fernando fez a aula também, tá lá no nosso grupo do Telegram, nosso grupo exclusivo para membros, a aula tá lá. E eu vou colocar o vídeo também na área de membros lá no YouTube. Então, se você ainda não é membro do canal, venha com a gente aqui para você participar dos estudos e entender como funciona o nosso operacional de FIBO Scalp. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Fui!